Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É muito bom, estamos com muita alegria em poder estar junto com todos vocês na edição de hoje da nossa entrevista do dia. E você já sabe, a entrevista do dia é o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem o nosso site, enfim, muitas oportunidades, muitas opções para você estar conectado e sempre ligado à nossa TV Serra. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha, sim, em Farroupilha. Em breve vem aí o Parque das Águas, o Termas Clube Parque das Águas, projeto indoor. Você vai se surpreender, e tudo isso na nossa cidade de Farroupilha. Agora eu, você, nós não precisamos mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais na nossa comunidade. Recebo hoje, estúdio cheio aqui na TV Serra Farroupilha, a visita do nosso vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini, do MDB, e também a visita do secretário municipal de Finanças, o Plínio Balbinotti. O Plínio, que é o dono da chave do cofre da Prefeitura Municipal de Farroupilha, mas essa chave ela não gira sem o aval do vice-prefeito e principalmente do nosso prefeito municipal. Apenas uma brincadeira com os convidados, mas nós temos uma pauta bastante interessante, porque na semana passada, durante a terça, a quarta, a quinta e também em parte da sexta-feira, Jonas Tomazini, o Plínio Balbinotti, secretário de Finanças, e também o diretor administrativo do Hospital Beneficente São Carlos, estiveram cumprindo a agenda de trabalho em Brasília. A visita ao Congresso Nacional, a gabinetes de deputados e de senadores, e também a ministérios do governo federal. Ou seja, Farroupilha marca presença, coloca projetos, Farroupilha se faz, como a gente diz na gíria popular, se faz ver que tem projetos e que tem necessidades de investimentos de recursos públicos aqui no nosso município. Mas eu quero proporcionar aos nossos convidados que façam um balanço, enfim, como foi esse roteiro de trabalho em Brasília. Vice-prefeito Jonas Tomazini, um prazer, uma alegria recebê-lo aqui. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, a todos os nossos telespectadores. Nós é que estamos honrados de estar aqui e passar essas informações para quem nos acompanha aqui através da TV Serra. A gente sabe que mais de 60% dos recursos de impostos que são pagos pela população, pelas empresas, ficam direcionados, centralizados em Brasília. Então é muito importante que os municípios façam essa visita e, como você disse há pouco, sejam lembrados estando aí pelos corredores, seja do Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, ou também através das estruturas do Executivo Federal, principalmente nos ministérios, FNDE e fundações que acabam tendo o controle dos recursos do orçamento da União. Então, o que eu, o secretário Plínio, na primeira parte da visita a Brasília, junto com o diretor administrativo do Hospital São Carlos, o Eduardo Iotti, fizemos foi justamente isso: mostrar o nosso município para Brasília, para quem tem a gestão e o poder sobre boa parte desses recursos. Isso foi o que a gente fez nesses dias da semana passada, e por mais que o ambiente estivesse um pouco conturbado ainda, incerto ainda desse pós-eleição,
nós temos a certeza que foram plantadas boas sementes e que elas germinarão logo em seguida. Algumas em 2022, outras em 2023, principalmente porque a bancada dos deputados federais, por exemplo, ela aqui do Rio Grande do Sul, dos 31 deputados, 25, 26 foram reeleitos. E quando não teve uma reeleição, teve muitas vezes alguém muito próximo daquele deputado que foi eleito no seu lugar. Se nós pegarmos, por exemplo, lá a Lisiane Bayer, elegeu a irmã, né, deputada federal. Tem um deputado do PT que não concorreu à reeleição, mas apoiou diretamente um outro candidato que acabou se elegendo. Então, acho que se plantou também já para o próximo mandato. Com certeza. Eu quero colocar na roda de conversa também o secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti. Plínio, prazer te receber aqui. Bem-vindo, tudo bem? Da mesma forma, Leandro, prazer estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. E vamos passar algumas informações, algumas percepções, né? Com certeza. E o que eu tenho dito, a gente percebe o recurso, às vezes, meio escasso, ainda que em Brasília, que centraliza todo o recurso. E aí, se a gente fica aqui e não pede, é certo que não vai receber. Então, a ida a Brasília, ela é importantíssima para marcar. E eu acho que é importante, né? Eu vou comentar, o Jonas, ele deixou uma lembrança do Santuário de Caravaggio no Ministério. Isso começa a marcar o município de Farroupilha. Eles precisam saber o que nós temos, que é muito mais do que lá eles têm de informações do nosso município. Com certeza. Fique à vontade, secretário Plínio. O Jonas vai colocando também as informações. Claro. Você pode interferir a qualquer momento. Não é uma entrevista, mas é um bate-papo também. Jonas, vamos começar pelo Congresso Nacional, porque é importante. Nós temos uma estrutura de momento, embora talvez a gente não concorde, mas é o que tem, né? Das chamadas emendas parlamentares, e se falou muito durante o período da campanha política do famoso orçamento secreto, mas enfim, tem as emendas parlamentares, ou seja, os deputados acabam destinando valores para as suas bases, para os municípios. É claro que isso requer projeto, requer presença, em outras palavras, tem que bater na porta dos gabinetes dos deputados e também dos senadores. Ainda tem alguma coisa para 2022 ou as emendas parlamentares já estão liquidadas para esse ano? Na verdade, nós temos diversas camadas com relação às emendas parlamentares. As emendas individuais, propriamente ditas, elas já foram destinadas ou já foram escolhidas para o ano de 2022. Já está se iniciando agora o processo para 2023, no momento em que, até a última sexta-feira, os deputados tinham que indicar as áreas que eles queriam, então, a indicação dos seus recursos. Lá não é os valores propriamente dito, eu quero a área da saúde, eu quero o esporte, mas ainda quero não educação. Destinado para o hospital A, ou para o município B, ou para a associação C. Eles tinham que escolher tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a assistência social, tanto para o turismo. Então isso aconteceu até a última sexta-feira, dia 14, que é justamente o período que nós estávamos lá. Além disso, nós temos a questão das emendas de bancada. E quando nós estávamos lá em Brasília, na terça-feira, no fim da tarde, ocorreu a reunião da bancada gaúcha, que no nosso caso é presidida pelo deputado Giovanni Cherini. São 31 então, deputados. 31 deputados do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o deputado Cherini antes dessa reunião e expor o nosso principal objetivo da ida para Brasília, que era a indicação de emendas parlamentares para custeio do Hospital São Carlos. Dentro da classificação do orçamento, eles chamam lá de custeio MAC, que é de média e alta complexidade, que normalmente tem o direcionamento para hospitais. O custeio do PAB, que é a atenção básica, normalmente são para os postos de saúde. E a média e alta complexidade, normalmente para hospitais. Então a gente explanou isso para o deputado Cherini, que logo depois acabou participando dessa reunião da bancada do Rio Grande do Sul, onde a gente conversou de maneira informal com os deputados, até porque a reunião em si ela foi fechada apenas para os 31 parlamentares aqui do Rio Grande do Sul. E tem uma outra situação, que é o que a gente chama de emendas de relator ou orçamento secreto, que sai tudo no nome de um deputado que é o relator do orçamento, que no ano anterior, se eu não me engano, era um deputado de Minas Gerais, não sei qual é o desse ano, e aí então tem a participação de diversos deputados, normalmente deputados mais ligados ou que votam com o governo federal, que indicam também valores. Isso eles chamam de RP9 lá.
E essa questão ainda não estava totalmente decidida. Por que a gente diz isso? Porque teve inclusive uma interferência do Supremo Tribunal Federal, de certa forma trancando essas emendas de relator, né? Ou orçamento secreto. Logo depois disso, a gente teve na quarta-feira a visita do presidente eleito ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, aonde parece que houve uma sinalização que para o ano que vem deixa como está, né? Para já deixar, quem sabe, o Congresso mais dócil, talvez, né? Preparando o terreno. Preparando o terreno para essas votações. Mas tudo de olho na presidência da Câmara dos Deputados. Também, que há o interesse do próprio presidente de ir à reeleição para o comando daquela casa. Então, tudo isso estava acontecendo justamente quando eu, o secretário Plínio e o Iotti estávamos em Brasília. Agora, o que a gente quer destacar, Leandro, que tendo possibilidade, nós encaminhamos ofício para todos os deputados gaúchos. Nós não conseguimos ir apenas... Independente de partido? Independente de partido, nós conseguimos entrar em 30 dos 31 gabinetes dos deputados do Rio Grande do Sul. A gente está enviando também isso via sistema, por e-mail. Já estamos enviando também para os deputados eleitos, que ainda não têm gabinete em Brasília, mas que terão destinação de recursos em 2023. No Senado, a gente percebe uma possibilidade maior, principalmente com o senador Lazier e o senador Heinz, que sinalizaram com o envio de recursos ainda em 2022. Para o hospital. E a nossa função, Leandro, a nossa função específica, todos os deputados que visitamos, a gente fez o mesmo discurso. Nós Farroupilha, né? Estamos abrindo mão de todas as áreas do investimento em turismo, investimento em estrada, investimento em agricultura, para nesse momento focar no custeio do Hospital São Carlos. Essa foi a nossa solicitação para todos os deputados gaúchos. Os nossos ofícios, todos, só traziam a solicitação para custeio de média e alta complexidade direcionada ao Hospital São Carlos. E como o secretário Plínio disse há pouco, e você disse também um pouco antes, que tem que ser visto para ser lembrado. Lá, Leandro, na terça-feira, nós tivemos um momento em que ficamos na fila para entrar no anexo 4 da Câmara dos Deputados mais de uma hora. Mais de uma hora de fila. Mais de uma hora na fila para entrar no anexo. Pegamos, né, Plínio? Sol, choveu e deu sol de novo e nós ainda estávamos na fila. Isso meio que sinaliza a quantidade de pessoas. O movimento, né? O movimento, muitos gabinetes, e eu comentei com o Jonas, muitos gaúchos lá, prefeitos, secretários, vice-prefeitos, pedindo. Então, nós não estamos andando na contramão, muito antes pelo contrário. E foi uma semana que era essa ou não era nunca mais, né? Eu acho que foi escolhido lá atrás pelo gabinete, daqui a data correta. Estrategicamente, né? Estrategicamente. E uma coisa que chama a atenção, o Jonas já circulou mais por dentro do Congresso. Jonas conhece o Congresso. E para quem chega e ouviu, e eu ficava mais observando, a gente percebe que a maioria dos hospitais, ou todos os que estavam lá solicitando emendas, eram para os hospitais. A situação do hospital de Farroupilha, ela não é única. Todos os hospitais, pós-pandemia, eles tiveram uma redução de receita, necessitam de recursos. Sim. Não é Isso tem acontecido com os hospitais particulares, mas os hospitais do SUS, a situação é pior ainda, obviamente, né? Por conta da tabela do SUS, e nós descobrimos com a ida do Iotti, acho que o Jonas de repente sabia, mas uma consulta o SUS paga R$11. E ela custa para o hospital 30 e lá se vai. Muito mais. Muito mais. 200, sim. E aí, R$200 a consulta, 150, R$200. A necessidade, né? Já não se fala em aumento da tabela SUS, se fala numa revisão, né? Se aumentar... Bom, se é nessa proporção, se uma consulta para o hospital custa em torno de R$200 e a União paga R$11, dá o quê? 1%? Não chega a 10% do que deveria, né? Isso aí. É verdade. E o que a gente percebeu lá, a presença de muitos prefeitos aqui da região, até, claro, isso não é estatístico, né? Mas a gente percebia a presença maciça de gaúchos. Talvez um outro estado que tinha uma presença boa assim era Minas, né? Mas gaúchos realmente, quando tinha um bolinho de gente esperando na frente de um gabinete de um deputado, tu chegava mais próximo, olhava lá, era a bandeirinha do Rio Grande do Sul, era um deputado daqui
que estava recebendo muitos prefeitos naquele momento. Realmente acho que a data, o período escolhido foi bom, porque na semana anterior tinha o feriado de finados, né? E nessa semana agora a gente teve o feriado da Proclamação da República, e depois disso vai saber como vai funcionar lá a partir da semana que vem em Brasília. Então acho que nós acertamos na data, tinha a escolha dessas emendas guarda-chuva que nós estivemos lá e participamos, deixamos os ofícios, então acho que foi realmente o momento adequado. Sobre o sistema, Leandro, rapidamente, nós não entendemos que seja adequado esse sistema das emendas parlamentares. Nós entendemos que os deputados teriam uma atribuição muito mais importante, que seria a discussão das pautas, as reformas, de fiscalizar, né? Mas, sendo assim, se nós não formos lá pedir, outros quem irão, perde seremos nós. E nós vamos acabar perdendo recursos. Então a gente entende que fez a nossa parte no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. A presença do diretor do hospital, acho que ela foi muito importante. Tinha alguns casos que nós encontrávamos hospitais sozinhos, sem a prefeitura junto, né? E eu acho que isso também não é positivo. A prefeitura estando junto com o hospital agrega, né? Ela dá uma credibilidade ainda maior, por mais que o São Carlos não seja apenas de Farroupilha. Em muitos casos, o Hospital São Carlos atende mais de 30 municípios e a gente sabe que precisa aumentar também essa coparticipação dos outros municípios que utilizam o nosso hospital, mas nós estávamos lá para somar esforços. Somos gestão plena na saúde, então é também o nosso dever estar junto e fortalecer essa solicitação. É claro que é bom deixar claro, e o Jonas frisa isso, mas eu quero deixar claro que o Hospital Beneficente São Carlos não é um hospital da prefeitura, é um hospital que tem a participação da sociedade civil organizada, mas a prefeitura é o maior cliente do hospital, porque o município precisa comprar serviços prestados pelo hospital para oferecer gratuitamente à população. É isso, né? É verdade, e aí a gente faz isso tanto, muitas vezes, trabalhando esses valores da tabela SUS, como o Plínio colocou, que não é revisada ou reajustada há mais de 20 anos, isso é um problema, né? Como também através de incentivos para o hospital, para que nós possamos ter serviços de saúde de qualidade para a nossa população. Da tabela SUS, só um comentário. À vontade. E uma coisa que a mim preocupa, tem pautas que a gente viu na campanha e vê depois de economistas, reajuste, por exemplo, da tabela do imposto de renda, mas a gente não vê pauta, Jonas, de reajuste da tabela do SUS. Isso preocupa. Nós precisamos urgente, sob pena de ter um colapso ali na frente. Os municípios, por melhor que estejam, eles não têm como cobrir aquela diferença da tabela SUS. Inviabiliza. E o recurso, eu vi o Jonas falando, isso é uma coisa que também me chamou muito a atenção. Os ministérios com pouco recurso, né? Sim. E o recurso mais na mão do deputado. É uma escolha mais política do que técnica. Sim, a escolha política, via de regra, o deputado ele prefere, e aí é o jogo que está aí, que ele prefere um investimento do que o custeio, que o dinheiro ele não dá inauguração, não dá a placa. Isso preocupa. Então, a saúde, nós precisamos ir a Brasília e dizer a eles e fazer a pressão, porque assim que as coisas acontecem, e talvez a gente tenha a chance de fazer mudar, né? Fazer entrar em pauta essa questão do SUS. É muito fácil falar do SUS, sistema único, está bonito, está tudo certo, mas na prática sobra para quem? Para o município, que não vai ter como fazer. É aquele ditado, alguém vai ter que pagar a conta, né? A gente vai para o intervalo, volta em seguida com a segunda parte da nossa entrevista do dia. Fiquem ligados. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha!
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar.
Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo, Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia. É a minha, é a tua, é a nossa TV, é a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. É sempre muito bom estar junto com todos vocês, todos os dias, nesse horário. A entrevista do dia tem a chancela do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque abemos águas termais aqui em Farroupilha. Vai ali no Termas Clube Parque das Águas. Nossos convidados hoje, o secretário municipal de Finanças, o Plínio Balbinotti, e também o vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini, do MDB. São nossos convidados aqui nos estúdios. Estamos falando sobre o balanço, e é muito bom quando a gente pode proporcionar essa prestação de contas também para a comunidade de Farroupilha. Enfim, o balanço da viagem a Brasília foram 4 dias de atividades na capital federal. É aquele ditado, né? Quem planta, colhe. Quem não planta, está fadado a não colher absolutamente nada. Jonas, além da peregrinação de vocês nos gabinetes dos deputados e senadores, também vocês estiveram em ministérios, Ministério da Saúde, no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ainda na Caixa Econômica Federal e outros ministérios. E também uma oportunidade que tiveram um encontro com o atual governador do estado do Rio Grande do Sul e governador reeleito Eduardo Leite, né? Com o Ranolfo Vieira e com o Eduardo Leite, que estavam em Brasília também. É verdade, eles estavam na Câmara dos Deputados, o governador reeleito e o atual governador Ranolfo participaram de uma reunião da bancada do PSDB, de todos os deputados do Brasil, do partido deles, e nós tivemos a oportunidade de ter um encontro breve logo depois dessa reunião e conversamos um pouco sobre as nossas demandas. Nós apresentamos principalmente a questão do Hospital São Carlos. O diretor Iotti estava conosco, então nós conversamos sobre isso e também explanamos um pouco dessa necessidade que o hospital tem, porque na verdade no período da pandemia teve um acréscimo interessante de infraestrutura do hospital. O hospital mais leitos, né? Mais leitos, melhores condições, aparelhos novos, isso a gente não tem como negar. Eu acho que aumentou bastante, melhorou bastante. Mas tudo também, isso gera custos. Isso, e naquele momento tinha custeio para isso, né? Só que agora o custeio baixa muito e a gente tem a estrutura, que é extremamente positivo, mas não tem financiamento aprovado. Depois a gente vai falar até na visita do Ministério que temos aí o desafio, por exemplo, também do piso da enfermagem, que também o Congresso estava trabalhando para apontar recursos. Mas com o governador nós falamos dessa situação do hospital, ele tem conhecimento, eu estive com o governador Eduardo e com o nosso vice-governador eleito Gabriel Souza durante o período eleitoral no Hospital São Carlos, então eles sabem da situação. Na verdade, o governo que se encerra agora no fim de dezembro já teve uma repactuação do contrato com o hospital. Hoje o governo do estado já passa uma quantia significativamente maior do que repassava até 2 anos atrás. Teve o pagamento de um passivo também, que havia até uma discussão judicial, mas o governo acabou pagando sem necessidade de segmento
do processo na justiça. Então nós explanamos isso e o governador Eduardo, o governador Ranolfo e o nosso contato, que daí a gente tem inclusive pessoal com o vice-governador eleito Gabriel Souza, deixaram de portas abertas o governo para que nós possamos falar desse assunto. Rapidamente também falamos de uma obra do Avançar no Turismo, que é a rota ciclística Desvio da Cerveja, que vai ligar o nosso terceiro distrito com os municípios vizinhos, que teve um vencedor de licitação recentemente e que nos próximos dias terá ordem de início para que possa começar essa obra, e o governador, inclusive, demonstrou interesse de estar conosco durante a realização dessas obras aqui em Farroupilha. Então foi uma conversa rápida, foi importante, eu acho que de novo a gente marcou posição, como você disse, e o governador deixou o governo do estado também de portas abertas para o nosso município. Ministério Saúde, no FNDE, o que se pode colocar também? No Ministério da Saúde nós tivemos uma conversa principalmente com relação aos recursos necessários para fazer um enfrentamento agora do piso nacional da enfermagem. A gente sabe que essa decisão foi temporariamente suspensa pelo STF, porque ele entendeu que não foram apontados recursos pelo governo federal, nem mesmo da parte do próprio governo federal, né, que acabou aprovando essa legislação, e que isso está sendo trabalhado em conjunto agora entre o Executivo e o Legislativo. O que a gente sabe é que não há ainda uma solução para isso, não há uma fonte de recursos suficiente apontada, e nós teremos um impacto muito grande aqui. Nós teremos um impacto na prefeitura, que tem técnicos e enfermeiros contratados, mas em um número menor, porque nós temos a questão da nossa gestão da saúde terceirizada, que quem faz aqui no caso de Farroupilha é a Associação Farroupilhense Pró-Saúde. E também um impacto gigantesco no Hospital Beneficente São Carlos, que já carece do apontamento de novos recursos e que essa conta, se somando à necessidade de custeio do dia a dia, vai transformar em um grande problema. Então, no Ministério da Saúde, a gente conversou basicamente isso, e até porque os outros programas que estavam em andamento, a gente sentiu da pessoa que nos atendeu, assim, uma certa incerteza, vamos dizer assim, né? Com relação à continuidade, com relação ao que pode ser feito daqui para frente, justamente por estar nesse período de transição de governo. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, nós temos dois recursos, que é a aquisição de um trator com roçadeira e também a pavimentação de parte da linha 30. Esses projetos, esses processos estavam parados no Ministério da Agricultura. A nossa ida até lá fez com que eles andassem e foram então agora para a Secretaria de Governo da Presidência da República para ter esses recursos liberados. Nós já temos a licitação feita, então assim que tivermos a sinalização positiva, a entrega do trator com roçadeira, que vai ser bem importante para a manutenção das estradas rurais, e a ordem de início então para essa pavimentação na linha 30. Realmente esse é um assunto que, se nós não fôssemos para Brasília, certamente não teria a sua sequência, quem sabe, rápida, como nós estamos falando. Eles estavam parados no Ministério. No Ministério. E agora vai para a Secretaria de Governo, e o que a gente ouve dos técnicos é que a Secretaria do Governo ela aguarda recurso. O que se imagina aí, não tem recurso, já retinha no Ministério. Isso. Ele indo para a Secretaria do Governo, ele já entra na fila e com certeza ele deve vir antes. Ele não viria, né, Jonas? Porque ele nem ia passar para a segunda etapa, que seria da Secretaria de Governo, se nós não estivéssemos lá. No Ministério do Turismo, a nossa conversa foi principalmente sobre Caravaggio, sobre os caminhos de Caravaggio. Como o Plínio disse, nós levamos lá, inclusive, uma lembrança com o nosso santuário para lá, onde ficou lá no Ministério do Turismo, com as pessoas que estão trabalhando naquela pasta. E hoje a gente já percebe que Farroupilha não é um desconhecido do Ministério do Turismo. Eles já enxergam o nosso município como parte integrante dos roteiros da Serra. Há algum tempo atrás eles ouviam falar de Rio Grande do Sul, falavam Gramado e Canela. Agora alguma coisa de Bento Gonçalves. Alguma coisa de Bento. Agora já se percebe forte a questão de Bento, mas se percebe também Farroupilha, se percebe Carlos Barbosa, se percebe Garibaldi. Isso nos deixou, inclusive, muito felizes com essa receptividade. Eu acho que foi uma boa incursão lá também. Lá onde tem o Moscatel. O Festival do Moscatel.
Isso é... Estivemos também no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a gente tem 3 etapas de pavimentações no bairro 1º de Maio, Leandro, que foi bem importante também, que estão já com licitações efetuadas em 2 etapas e também precisava ter a liberação para ir para a Secretaria de Governo. Lá o Alessandri, que foi quem nos atendeu, ele disse que isso aconteceria provavelmente essa semana. Mesma situação da agricultura, se nós não fôssemos lá, nós não teríamos certamente o andamento com relação a isso. Estivemos também no FNDE. O FNDE, cabe explicar rapidamente que o Ministério da Educação, ele fala mais ele trata e trabalha mais a parte semântica, a parte do currículo, a parte das leis pedagógica nesse sentido, né? Agora, o que é em relação à obra, o que é em relação a realmente o custeio, a dinheiro, fica com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. E lá nós trabalhamos então para ter a liberação de recursos da creche do bairro Monte Pascoal, que está em estágio avançado de obras, quem sabe com a possibilidade de conclusão entre o fim desse ano e o começo de 2023. Também recursos para ampliação da escola do bairro Cinquentenário e para o fechamento da quadra da escola Presidente Dutra, no bairro Medianeira. E também a liberação de recursos para a retomada da obra de fechamento da quadra da escola Ângelo Chieli, no bairro São Luís. Então tudo isso também foi conversado, nós cumprimos as nossas etapas e estávamos aguardando então a liberação do FNDE. A gente sabe que lá também não foi muito fácil, o Ministério da Educação teve troca de 2, 3 ministros, o FNDE também acabou tendo um certo envolvido em polêmicas, né? Nesse sentido, então a gente percebeu que não está tão simples de ter não é um cenário favorável. Não é um cenário tão favorável, mas a gente esteve lá pedindo isso também. E tivemos uma agenda na Caixa, né? E lá com a grata surpresa de levar então o Plínio junto, e nós tivemos a oportunidade de conversar lá para falar tanto dos projetos habitacionais, também sobre alguns ajustes de projetos que o Plínio lá com os colegas conseguiu nos ajudar bastante. Plínio, fala um pouquinho sobre essa visita na Caixa, já que é um ambiente que você tem mais familiaridade. Na Caixa, o município de Farroupilha, acho que isso já foi comentado ali atrás pelo nosso prefeito Fabiano, acho que o Jonas também. Farroupilha é um município da região aqui de abrangência da Serra Gaúcha, que tem o maior número de projetos em andamento. E lá nós tratamos basicamente um deles, que é, eu acho que ali na linha Jacinto, né, que é um trecho, uma sequência de rodovia. O Ministério, no manual deles, eles prevêem que se coloque meio fio e faça calçada. E numa estrada interior não tem necessidade de colocar meio fio, ele vai inclusive atrapalhar. E aí a Caixa, eu acho que vinha seguindo na risca o que estava no manual, mas o que se levantou lá e se identificou é que nós precisamos justificar que isso não é necessário, ele inclusive vai atrapalhar um gasto que não precisa, e aí eu acho que os técnicos da Caixa vão acabar liberando, e eu acho que vai ficar melhor. E a Caixa, ela também vive esse momento, né? A Caixa, eu sempre trabalhei lá, é a cara do governo, e a gente está numa mudança, e eu acho que... É prudência ali também, né? Eu, por mais que tenha ficado quase 34 anos, eu nunca tinha ido na matriz da Caixa, e eu circulei, inclusive a Brasília, mas nunca tinha ido especificamente lá. Eu acho que é importante ter essa proximidade. No próximo ano, a Caixa, se vier com algum programa, nós até comentamos, né? Na linha de habitação, o município de Farroupilha precisa, o Fabiano coloca isso, o Jonas, eles têm isso quando a gente fala no gabinete, junto com o secretário Sense. Então, qualquer coisa que tiver nessa linha ou algum outro programa que seja de repasse de recursos do OGU para o município, ele é sempre bem-vindo. Bom lá que também eu encontrei um colega que trabalhou comigo aqui em Caxias, então isso acaba aproximando mais ainda, né? E qualquer necessidade que tenha, às vezes, isso no contexto todo, para que foi a primeira vez, vale lá no Congresso, vale no Senado, vale nos ministérios, tu ter alguém que tu conheça, pelo menos abre caminhos. Numa primeira vez, e numa segunda vez talvez tu consiga resolver alguma coisa por telefone, mas a ida, ela se faz necessário, e nós conversávamos, eu e o Jonas, o que nós precisamos é definir, sei lá, se é fevereiro, se é março, se é abril, um retorno
para continuar marcando presença, mostrar o que Farroupilha tem e buscar aquilo que de fato é de nossa parte. Com certeza. Jonas, aproveitando a reta final do programa, também atualiza para nós cronograma de obras que estão acontecendo aqui no município de Farroupilha. Genetante, tem muitas? Sim, tem bastante, tem mais de 20 obras em andamento nesse momento, algumas entrando na fase de conclusão, outras iniciando nos próximos dias, porque nós estávamos justamente aguardando esse período eleitoral, né, o período da eleição em nível federal, em nível estadual, e que agora, terminando esse processo, nós temos a possibilidade de dar as ordens de início. Mas vou falar do que está em andamento nesse momento, Leandro, e nos próximos dias a gente atualiza essas informações para a população. Primeiro, algo que a gente já disse aqui, a base, né, a parte estrutural é a que mais demora, a parte que faz as fundações, e é uma parte que não aparece, parece que a obra não está andando, mas na verdade é o que mais demora. Depois que termina essa parte, o restante vem mais rápido e salta aos olhos de uma maneira mais rápida também. Mas vamos lá, separando por áreas. Na área da saúde, nós temos 2 unidades básicas em construção nesse momento. Uma no bairro industrial, um compromisso forte do prefeito Feltrin e meu, que já está em fase adiantada agora das fundações, e também a segunda UBS do bairro 1º de Maio. Importante dizer que é onde a gente recebeu algumas reclamações no começo do ano, né, em função do acúmulo de atendimentos que tinham nesse bairro, que é um bairro grande, o maior do município, maior do que muitos municípios do Rio Grande do Sul, inclusive, e que atende também outros bairros próximos. Então a gente está devolvendo uma segunda unidade básica para o bairro 1º de Maio e já iniciou também a parte de movimentação de terra para iniciar os trabalhos. E nós temos uma reforma da unidade básica do São José, que está em pleno andamento também, tinha uma questão de infiltrações e também uma melhoria nas salas de atendimento para a população. Na educação, vou destacar as 2 creches. A creche do bairro Monte Pascoal, que nós encontramos com essa obra praticamente paralisada, uma obra que é lá de 2013, 14, que a gente conseguiu dar um ritmo bom. A parte estrutural está praticamente finalizada, agora falta a questão da colocação de um reservatório de água e logo depois disso a gente trabalha a questão do mobiliário e depois então para ter a colocação dos alunos nessa creche, provavelmente já no ano de 2023. E a creche do bairro 1º de Maio, que fica do lado de onde vai ser a unidade básica de saúde, que era aquele local que estava completamente abandonado, depredado, teve incêndio, gente morando lá, agora vai voltar a ter vida nesse local do bairro, com as crianças também habitando nessa creche. Nós temos a parte da reforma do prédio existente e também uma ampliação do lado, que está agora saindo da parte das fundações. Nós temos, nas escolas foram feitas diversas pavimentações dos parquinhos, foi bem importante também, deu uma qualidade melhor para as crianças. Falando de escola, em frente à Escola Santa Cruz, a rua Vitor Roque Barbieri deve ser entregue nos próximos dias, nos ajustes finais, a pavimentação. As crianças chegavam lá cheias de barro, né, Leandro? E também tinha uma dificuldade para as vans ou para os ônibus que ali transitavam, agora vai ficar bem mais adequado. Temos a pista de atletismo no Estádio das Castanheiras, que está em fase de colocação do saibro, né? Aqui os nossos estudantes tinham que sair de Farroupilha e ir para outras cidades para poder fazer a prática do esporte, agora poderão ficar por aqui. A gente tem no esporte também uma quadra no bairro América, que também em breve vai estar à disposição da população. A piscina, que teve as obras retomadas, acho que na última vez está andando. Na última vez que conversamos, a gente ainda não tinha perspectiva, né? Não tinha empresa vencedora, agora a obra foi retomada. E nós temos também pista de caminhada para Caravaggio, a entrega em seguida da 9ª etapa, e já estamos trabalhando no projeto da 10ª. Nós temos a rua Lucindo Lodi, que na sua primeira etapa deve ter agora, nos próximos 15 dias, a conclusão, uma das maiores solicitações da nossa população. A Avenida das Indústrias, o Distrito Industrial fez 50 anos ano passado, a gente entregou a primeira etapa e agora está em andamento a segunda e a última etapa da pavimentação dessa avenida, que também é importante. Nós temos food park, cancha de rodeios, a continuidade da ciclovia no bairro São José, essa entrada da cidade importante também, que está em andamento. E nós vamos ter em breve a ordem de início da ciclovia Rota da Cerveja,
que também é um dos maiores investimentos do município, com uma participação importante do governo do estado, através do nosso vice-governador eleito Gabriel Souza, que contribuiu para que nós fôssemos contemplados dessa forma. Então, certamente, se nós falarmos daqui 7, 10, 15, 20 dias, vamos ter mais uma atualização importante das obras que estão em andamento aqui no município. Farroupilha está um canteiro de obras, então, né? Está, e logo estará visível. Ainda hoje, talvez fique atrás dos tapumes, né, Leandro? Mas logo ou a gente embaixo vai ter, do ou solo, embaixo né? do solo, mas logo a gente terá essa visibilidade também. Com certeza. Jonas e Plínio, quero agradecer, eu estou com o horário estourado já. Muito obrigado pela presença. Plínio, até a próxima. Até a próxima. Vamos falar de finanças uma hora dessas. Tem muita coisa que a gente pode falar. Jonas, também, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, Leandro, e a inserção que o prefeito Feltrin nos dá para que eu e o Plínio pudéssemos trabalhar lá em Brasília e que pudéssemos capitanear essa busca de recursos é fundamental, e esse trabalho em conjunto, aproveitando a experiência de cada um, o prefeito Fabiano sabe fazer muito bem e a gente acredita que assim consegue trazer melhores resultados para o nosso município. Ótimo. Obrigado ao Jonas Tomazini, vice-prefeito municipal. Obrigado também ao secretário Plínio Balbinotti de Finanças, foram nossos convidados hoje aqui nos estúdios. Era isso só. Um abraço e até amanhã.